não obstante seja o principal pilar de geração de emprego, riqueza, renda, exemplo para todo o planeta de produtividade, de produção sustentável, de respeito ao meio ambiente e às pessoas, ele vem sendo há décadas fustigado por grupos que são, no mais das vezes, facções criminosas travestidas de movimento social. Os defensores dos golpistas do 8 de janeiro vinham aqui dizer que os criminosos que lutam pela reforma agrária não podem fazer concurso. Os que estão defendendo a anistia para quem tentou dar um golpe de Estado, que aplaudem os delinquentes que quebraram o Supremo Tribunal Federal, vinham aqui falar que esse projeto é contra bandidos. Seria cômico se não fosse trágico. Os defensores de um baderneiro que tentou roubar joias da presidência da República vinham aqui dizer que estão muito preocupados com os bandidos, entre aspas. Aliás, seria cômico se não fosse trágico os que ficaram quietinhos quando nós vivemos a pior pandemia da nossa história e um delinquente debochava das vítimas, 700 mil que perderam a vida, que cometeu crimes contra a humanidade e vai ser condenado nos tribunais internacionais pela condução criminosa do Bolsonaro. Estou falando do Bolsonaro e dos filhos dele. Esses vêm aqui bradar que um projeto para criminalizar os bandidos que lutam pela reforma agrária. Aliás, são os mesmos que defendem a grilagem, o desmatamento, que querem passar a boiada no meio da pandemia. São os mesmos que atacam os biomas, os campos de altitude. São os mesmos que metem jabuti para beneficiar a indústria do carvão. E depois vem aqui com as lágrimas de crocodilo, quando as vítimas das mudanças climáticas potencializadas pelos dedos deles, infelizmente perdem a vida, perdem tudo. Então, é um negócio escandaloso o que nós estamos vendo aqui. Só que eu não me espanto, nem com as risadas ridículas e irônicas de gente que não merece a não ser o nosso desprezo e, ao mesmo tempo, a condenação política da história. Mas eu vou dizer para vocês que vai ter o mesmo resultado mesmo da CPI do MST. Deputada Talíria, deputada Sâmia, que nos acompanha, que me escreveu também, em que o presidente e o relator estão sendo investigados por interromper as mulheres. Vão ter o mesmo resultado da CPI, onde estão sendo investigados por invadir terra dos indígenas. Isso sim é criminoso, por defender milícias urbanas, rurais, como vocês estão sendo investigados pela Polícia Federal com o movimento Invasão Zero. Então, menos demagogia, papo furado, num projeto estapafúrdio que não para em pé. E mesmo que vocês aprovem aqui, a gente está vendo o placar, e depois no Senado, é óbvio que é inconstitucional, mas independente da constitucionalidade, nós acreditamos na capacidade de luta do povo, que é muito maior que vocês, tão mesquinhos e tão pequenos. Presidente, de fato é um escárnio o que nós estamos vendo sendo aprovado nesse plenário na noite de hoje, mas nós temos certeza que, diferente do que foi dito aqui, os movimentos sociais, o movimento de luta por terra, por moradia, não vai terminar e não vai se encerrar com essa busca de criminalizá-lo. Estes são movimentos forjados pela resiliência, pela resistência e que prezam por aquilo que está escrito na Constituição Federal e que deve ser respeitada. É um absurdo brutal que esta Casa tenha aprovado mais criminalização e um desrespeito à Constituição. Mas eu não venho aqui, presidente, para falar apenas sobre isso. Eu venho aqui para me colocar ao lado dos estudantes da cidade de São Paulo, para repudiar a ação covarde, truculenta que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na tarde de hoje, contra estudantes que de forma pacífica e organizadas protestavam contra o projeto de escola cívico-militar que está querendo ser colocado goela abaixo do povo paulista. O governador do Estado de São Paulo, que é o inimigo número 1 da educação, o governador do Estado de São Paulo, que tem uma das piores polícias do Brasil, agora ataca
ataca de forma covarde, porque as imagens mostram a brutalidade, a covardia, o despreparo com que aqueles agentes trataram os estudantes na tarde de hoje em uma votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A democracia é desrespeitada, a Constituição é desrespeitada. Este projeto, inclusive, coloca na pauta o não direito à livre manifestação, a defender os seus direitos, criminalizando e perseguindo, porque é isto que os covardes que usam do seu poder no parlamento querem: colocar a mordaça, o silenciamento, passar a boiada e todas essas legislações nefastas goela abaixo do povo. Mas nós seguiremos junto com os movimentos, seguiremos junto com os estudantes, lutando, gritando e garantindo os nossos direitos, custe aquilo que custar. Então hoje é um dia de fato triste, lamentável, ver a Câmara dos Deputados perseguindo o movimento que luta, que trabalha com a questão agrária, que trabalha com alimento orgânico, que torna a terra improdutiva, sem função social, em algo produtivo, e que agora passa a ser criminalizado e ter a Constituição rasgada na sua cara e também nas nossas caras, junto com este episódio lamentável na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É contra o texto, porque esse texto ele trabalha para fazer pessoas morrerem de fome, para pessoas não receberem os benefícios sociais, auxílios, demais programas do governo federal, assistência social, todos os projetos que nós votamos aqui e que os deputados se orgulham de querer ajudar os pobres, ajudar as pessoas que precisam, reforçar inclusive as instituições, as entidades, a sociedade que se mobilizam, que faz parte da democracia. Tudo isso cai por terra, porque aqui se quer deixar essas pessoas marginalizadas. Não, tem um monte de gente. Sem participação dos benefícios dos programas sociais. Então a emenda que nós estamos apresentando é para retirar este malefício que esse projeto no todo está apresentando, mas fundamentalmente nesse destaque que nós queremos ver aprovado. Portanto, não ao texto. Federação Pessoal Rio. Presidente, nossa federação orienta não a esse texto, que é um profundo ataque à Constituição brasileira, e sim à moradia digna, e sim ao direito de cada brasileiro e brasileira ter a sua terrinha para plantar, sim ao direito de cada brasileiro e brasileira de ter acesso a alimento saudável, que possa possibilitar uma vida com mais dignidade, com mais saúde. E sim, também, senhor presidente, a democratização do acesso à terra. Porque é isso que diz a Constituição, que deveria reger a atuação de cada um e cada uma aqui. Ela diz que terra improdutiva tem que ser desapropriada e destinada para a reforma agrária. E ocupar essas terras força a reforma agrária, ajuda ao governo a cumprir o seu papel, que é cuidar do seu povo.